Irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos te louvar, Senhor. Pedimos agora pela meditação em Tua Santa Palavra, que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas para a glória do Teu Santo Nome, Pai. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 11. A partir do versículo 1, Lucas 11, 1. Alguém lembra o tema que estamos estudando? Estudamos domingo passado sobre oração, muito bem. Sobre a oração. Domingo passado nós fizemos basicamente uma introdução, né? Como se deve orar, algumas dicas com base no modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou, do versículo 1 até o versículo 13, ou os versículos que nós lemos, e vimos aí um modelo de oração que o Senhor Jesus ensinou. E tiramos várias lições para nossas vidas, demos várias orientações, certo? Com relação às vãs repetições, o que devemos orar, que esse modelo de oração não é uma reza que o Senhor Jesus ensinou, não é que sempre que vamos orar a Deus temos que repetir essas mesmas palavras, e não quer dizer que nós não podemos proferir essas palavras, certo? Então, nem um extremo e nem o outro. Podemos usar, sim, essas palavras, mas não como uma reza, como algo irrefletido, como uma vã repetição, né? Então, estou tentando resumir a introdução que fizemos no domingo passado sobre esse tema, certo? E vimos também um cuidado que devemos ter sobre a oração, que quando vamos orar, temos que ter cuidado naquela parte que diz que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos, né, aos que têm nos ofendido. Temos que ter cuidado nessa parte da oração, para não se justificar diante de Deus. Você pedir perdão a Deus quando está orando é uma coisa. Agora, você se justificar diante de Deus dizendo que perdoa também as outras pessoas, aí é outra coisa. Porque às vezes você quer o perdão de Deus, mas você não está perdoando os outros que lhe ofenderam. Então, cuidado quando você vai se justificar diante de Deus, porque às vezes você não sai justificado. Citamos até o exemplo daquele fariseu e do publicano que foram orar diante de Deus, e vimos qual que saiu justificado, que foi o publicano, porque ele não se justificou diante de Deus, diferentemente do fariseu que foi lá se justificar diante de Deus, que fazia isso, que fazia aquilo outro. O publicano não se justificou, ele só se humilhou aos pés de Deus. Sei propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que este saiu justificado, este publicano. Aquele que não se justifica diante de Deus, geralmente é aquele que sai justificado por Deus, né? Porque ser justificado é ser declarado justo diante de Deus. E quem faz isso é Ele mesmo. Deus é quem declara as pessoas justas diante dEle. E quando você faz a vontade dEle. Então, na oração também nós temos que ter um certo cuidado. Não podemos orar de qualquer jeito. Não podemos falar qualquer coisa. Você tem que refletir bem o que você vai falar na oração. Eu vou falar uma coisa aqui, espero que não seja mal interpretado, certo? Em nenhum momento, quando nós falamos desse tema, ou enquanto estivermos falando sobre esse tema, em nenhum momento entendam que eu estou desencorajando você de orar, certo? Por que eu já estou adiantando isso? Para prevenir o que Satanás pode querer colocar na sua mente. Porque às vezes nós vamos falar aqui, e vou bater bastante nessa tecla, de você refletir no que está dizendo. Tem que refletir quando vai orar. O que eu estou falando. E às vezes pode Satanás distorcer na sua mente e dizer, olha, o pastor está dizendo que você não deve orar muito, que você deve orar pouco. Então não é isso que eu estou dizendo. Já estou adiantando, que Satanás ele é sagaz
e ele está querendo nos derrubar. Então, em nenhum momento eu vou desencorajar os irmãos de orar. Eu vou chamar a atenção dos irmãos para orar da maneira correta, da maneira que Deus vai te ouvir, da maneira que Deus quer que você ore, certo? Então, se isso der a entender que é para você orar pouco, não é isso que eu estou dizendo, certo? Eu estou adiantando. Então, vamos lá. Fecha parênteses, certo? Entenda, quando nós falamos de que você tem que refletir no que vai dizer diante de Deus, nós estamos querendo dizer que você tem que orar de forma consciente e não simplesmente só repetindo palavras à toa para se justificar para as pessoas que é uma pessoa de oração. Que, não, irmão, eu passo 1 hora orando por dia, eu passo 2 horas na presença de Deus. Tudo bem, graças a Deus por isso. Mas você está orando ou rezando? Né? Não estou dizendo que você está rezando, não. Estou fazendo você refletir. O que você está fazendo nessa hora, 2 horas de oração? Ore o dia inteiro, se for possível. Ore às 8 horas por dia, 10 horas por dia. Mas ore. Ore. E não simplesmente reze. Não simplesmente use vãs repetições. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Quando ele diz, quando orar, não useis de vãs repetições. Ele está ensinando que não é para usar de vãs repetições. Ou seja, você não pode ficar só falando, coisas sem reflexão. Você tem que refletir naquilo que você está dizendo, para que seja realmente uma oração sincera, algo que você realmente deseja falar com Deus, certo? Então, muito cuidado quando você vai orar. Lembre-se sempre, quando você está orando a Deus, você está falando com a maior autoridade de todo o universo. Você não pode falar de qualquer jeito, você não pode falar de forma irreverente, você não pode falar como se estivesse falando com um parceiro seu da rua. Ei, mano, eu vou pedir ao Senhor, faça o seguinte, com todo respeito, toda reverência, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Então, muito respeito na hora de orar. Reverência, humildade, pontos que devemos observar na hora de fazer uma oração a Deus. E no estudo de hoje, nós vamos tentar ser mais, vamos dizer assim, teóricos, tá bom? Didáticos, no sentido de seguir o cronograma do livreto que estamos estudando, tá bom? Gente de oração. No domingo passado, eu peguei esses versículos, né, e fui discorrendo e explicando, né, um passo a passo aqui nesses versículos, como que uma introdução à oração. Mas hoje nós vamos seguir mais um roteiro aqui do livreto, para que a gente siga essa linha de raciocínio e vamos discorrer em várias lições, né? São 17 lições sobre a oração, tá bom? Então, de certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. É assim que começa o texto bíblico de nosso estudo de hoje, que está em Lucas 11. Você imaginar esse ambiente de oração e, acima de tudo, o relacionamento de Jesus com o seu Papai Celestial é algo maravilhoso. Não foi por acaso que um membro do grupo de discípulos que estava com ele tomou a iniciativa de pedir que eu ensinasse a orar. Vamos ler o texto novamente de Lucas 11 até o versículo 13 para você tentar relembrar o que aconteceu ali, certo? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. E para dar os pães, né? Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis,
batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O que eu entendo, irmãos, desses versículos, não tenho nada contra quem pensa diferente, né? Cada um tem o seu modo de ver as coisas. Mas o que eu entendo, não é que Deus está dizendo que tudo que você pedir, Deus vai te dar. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Se você lê isso aqui de maneira fechada, limitada só o versículo, você vai pensar assim, então, tudo que eu pedir a Deus, Deus vai me dar. Não é isso que eu entendo. Por quê? Porque há outros textos bíblicos que mostram que Deus não atendeu a certas orações. Inclusive, aqui nós sempre usamos como exemplo, né, costumamos usar, não sempre, mas costumamos muito usar, é o exemplo de Paulo. Quando Paulo pediu para ser curado do espinho na carne, Deus disse o que para ele? N-A-O-T-I-O, não. Né? Em outras palavras, foi o que ele disse. Não vou lhe curar, porque a minha graça te basta. Entendeu? Paulo não merecia ser curado? Se fosse olhar pelos méritos dele, ele merecia, não? Merecia. Mas Deus disse, não vou lhe curar. Então, preste atenção. Por isso que eu digo, quando você vai interpretar as Escrituras, você não pode ficar fechado em um único texto, um único versículo. Os próprios estudiosos, teólogos, né, quando a gente está no seminário lá, eles ensinam, não forme uma doutrina baseada em um versículo. Você tem que ter vários textos bíblicos apoiando aquela doutrina, para que você forme uma doutrina. Então, não posso ensinar a doutrina, olha, tudo que você pedir, Deus vai lhe dar. Porque lá em Lucas 11:9 está dizendo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, você tem a autoridade de exigir a sua bênção. Que doutrina doida é essa? Exigir a sua bênção? E o resto da Bíblia? Os outros 31.102 versículos. Que são 31.104, né? Tem os 31.102. Você despreza tudo? Você não analisa o restante? Então, cuidado quando você vai formar uma doutrina. Então, eu entendo, olhando de uma forma geral a Bíblia, que Deus não é obrigado, Ele não está dizendo em canto nenhum, que Ele é obrigado a atender qualquer pedido do ser humano. Eu não entendo assim. Eu entendo que Deus vai atender as orações que estiverem segundo a vontade dEle. Tudo que pedir, segundo a sua vontade, Ele vos ouve. Irmão, e como é que eu vou conseguir, então, pedir segundo a vontade de Deus? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? A Bíblia, ainda não? Onde é que Deus revelou a sua vontade? Nas Escrituras. Então é só você estudar a Bíblia e pedir segundo a Bíblia. Entenderam? Vou tentar dar um exemplo. Tem uma jovem na igreja, está querendo casar. Aí não tem nenhum jovem na igreja que dê certo para casar com ela. Não tem nenhum outro jovem. Eu vou logo para o extremo, né? Tem uma menina lá, uma jovem, que quer um rapaz para casar. Mas não tem nenhum rapaz na igreja. Então o que é que ela vai fazer? Senhor, me mostra uma pessoa lá no mundo para eu casar. Tem um vizinho lá em casa que é tão gente boa, família excelente, de procedência, Senhor. Senhor, me mostra que é ele, confirma que é ele. É assim que deve orar? Não, a vontade de Deus é que você case com outro crente. Se você é crente, a vontade de Deus é que você case com um crente. Então você tem que orar fazendo o quê? Senhor, manda um crente para eu casar. Não é pedir para Deus mostrar um descrente para você casar. Você está orando errado. Entenderam? No exemplo? Tem que pedir segundo a vontade dele. A vontade de Deus é que uma moça crente case com um rapaz descrente? Não. Então você não vai orar pedindo para casar com um descrente. Entendeu? Irmão, mas eu já vi casos que aconteceram e assim deu certo. A menina crente casou com um descrente. Pergunte a mulheres crentes que casaram com descrentes, a experiência delas. Que aí você vai saber, certo? Então, nem tudo que brilha é luz. Preste bastante atenção no que acontece. Não tente desfazer o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz algo, obedeça e ponto final. Você vai sofrer menos. Não adianta você ficar procurando isso. Não, mas fulano, a Bíblia diz isso. Eu estou vendo que a Bíblia diz. Que comunhão há da luz com as trevas, do crente com o incrédulo.
mas eu vi um caso. Então você está sobrepondo as suas experiências à Bíblia. E isso é errado, porque você pode sofrer sérias consequências. E às vezes é um caminho sem volta. Às vezes é um caminho sem volta. Você vai sofrer às vezes a vida toda. Eu conheço história de irmãs que sofreram a vida inteira porque casaram com descrente. A vida inteira. Entendeu? Então não brinque com Deus, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Se você plantar, você vai colher. Se você plantar desobediência, você vai colher os frutos amargos da desobediência. Então clame a Deus. Quando eu estou dizendo isso, irmão, eu não estou me justificando, dizendo que eu sou bom e cumpro tudo que está na palavra de Deus, não. É um confrontamento para mim mesmo, que eu tenho que melhorar a minha vida, que eu tenho que observar mais as Escrituras para ser mais obediente. Certo? Não estou saindo da realidade que eu estou fora disso, não. Eu também tenho que mudar a minha vida em vários pontos para ser mais obediente a Deus, para fazer mais a vontade do Senhor, para aprender realmente a orar como convém aos santos. A orar segundo a vontade de Deus. Aprender a vontade de Deus para orar segundo a vontade dele. Então tenho que ler a Bíblia, estudar a Bíblia para aprender qual é a vontade de Deus, para poder orar segundo a vontade dele. Versículo 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então você tem que entender isso, né? Você tem que pedir segundo a vontade de Deus. Você tem que entender também que tudo que Deus te der é o melhor para você. Se Deus te deu algo e você não está entendendo que isso foi o melhor, é porque você não está enxergando com os olhos espirituais da fé. Você está com olhos carnais. E na carne, você não consegue discernir as coisas espirituais. Porque as coisas de Deus, elas se discernem como? Espiritualmente. Então você tem que enxergar com os olhos espirituais para você discernir as coisas de Deus. Você entender. Deus te deu algo, você está achando que foi a pior escolha, é que Deus errou, que na verdade não era o melhor para você. O problema está em você. Você não está olhando com o espírito, mas com a carne, certo? Com a carne, porque Deus está dizendo, se vós sois maus, vocês dão coisas boas para os filhos de vocês. Imagine o vosso Pai Celestial. Vai dar muitas bênçãos espirituais para vocês, né? Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pediram. Então, se você pede algo a Deus, segundo a vontade dele, ele vai te ouvir. E se ele não responde a oração do jeito que você quer, é porque era o melhor para você ele responder daquela forma. Você tem que entender, aceitar e ser feliz com Deus. Você murmurar contra Deus, brigar com Deus, você vai perder seu tempo, porque ele vai continuar sendo Deus e você vai continuar sendo um pecador. Então, nada vai mudar, certo? Nada vai mudar. Deus não vai deixar de ser Deus porque você está revoltado com Ele. Ele não vai deixar de ser bom e misericordioso porque você está achando que Ele não é. Ele não vai deixar. Tem muitas e milhares de outras pessoas que estão afirmando que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí você acha que porque você não acha isso, vai mudar? Realmente nós somos para fazer a vontade de Deus. É isso que nós precisamos. Então, irmãos, o estudo aqui no livro, ele continua dizendo o seguinte: a oração para Jesus era o recurso para fazer sua humanidade aquietar-se a fim de ouvir e falar com seu Pai. Então, a oração era um meio, né, um recurso que ele usava para ouvir e falar com o Pai. Jesus fazia isso. Então, nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer a mesma coisa. Na oração, a alma do Senhor da glória tinha condições de receber orientação para a escolha de seus discípulos, compartilhar de um tempo com sua própria glória, no monte onde foi transfigurado, receber conforto para o momento que precedia seu sacrifício na cruz. Enfim, a oração era o recurso espiritual para viver plenamente como um homem, como um ser humano. Então, a oração é um forte recurso para você se comunicar com Deus.
Observe a definição que ele dá aqui de oração, bem interessante. A oração é um estado consciente em que a alma humana pode, entre vírgula, através de Cristo, entrar no ambiente espiritual de alegria e paz com o próprio Deus. Eu vou repetir, viu? A oração é um estado consciente. Por isso que Deus diz, quando orar, não useis de vãs repetições. Porque é um estado consciente. Em que a alma humana pode, através de Cristo, entrar no ambiente espiritual de alegria e paz com o próprio Deus. Então você, de forma consciente, você vai entrar nesse ambiente de alegria e paz com Deus, através de Cristo. Por isso que quando nós oramos, nós finalizamos a oração em nome de Jesus. Porque através de Cristo é que nós entramos nesse estado espiritual com Deus, nesse estado de paz com Deus, certo? Não é através de João, Pedro, Maria, Paulo, não. É através de Cristo. Ele é o único mediador. Nós temos condições tanto de falar com Ele como de ouvi-lo. Por meio de oração, podemos ter acesso a Deus, né, que foi quem nos fez, e saber exatamente quem nós somos. Não existe uma verdadeira oração sem a presença de Jesus. Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Observe alguns textos que confirmam isso. Se você quiser anotar, é muito bom para explicar, às vezes, para as pessoas que têm dúvida com relação a esse assunto, né? Ah, quando eu oro, por que vocês, quando oram, dizem em nome de Jesus? Não usam o nome de Maria, João, Pedro, Paulo. Por quê? E a Bíblia ensina que tem que ser através de Cristo. Olha o que diz 1 Timóteo 2:5. Enquanto liga, eu vou beber água. Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus. Quantos deuses existem? Só um. Certo? E um só mediador. Tem quantos mediadores? Um. Entre Deus e os homens. Só tem um Deus no universo. Um. E só um mediador. O que é um mediador? O que é que vocês entendem por mediador? É como se fosse um intercessor, é como se fosse uma ponte, né? Que liga um ao outro. Certo? Quando você vai, às vezes, resolver um problema, às vezes na justiça, tudo tem um mediador, né? Uma pessoa que vai mediar a coisa, vai intercomunicar as duas pessoas, as duas partes. Certo? Um mediador. Ele vai como se fosse criar um elo de comunicação ali, entre aquelas duas partes. E esse mediador é Cristo Jesus, homem. Dá um nome, irmãos. Não diz assim, só existe um Deus e vários mediadores. Ou um só mediador e deixa o nome em oculto, para deixar você perturbado e sem saber a quem você deve recorrer para se comunicar com Deus. Não é assim. A Bíblia deixa bem claro, para não deixar dúvidas. Deus é bom, irmãos. Você observar isso aqui, você vai ver a bondade de Deus. Que Ele vai te dar segurança. Você não ficar na dúvida. Mas é porque eu ouvi falar que Pedro, né, ele pode falar o primeiro Papa e tal, Maria, que era a mãe de Jesus, a gente tinha que falar com Maria, para ela. Não estou desprezando nenhum dos santos, certo? Do passado. Estou colocando cada coisa no seu lugar. Que é isso que Deus quer. Por isso que Ele explicou. O nome ali, Cristo Jesus, está entre vírgulas. Na língua portuguesa, isso quer dizer o quê? É uma ênfase, né? É uma explicação que ele está dando. Olha, é isso aqui, ó. O que eu estou falando é isso. Aí ele coloca entre vírgulas. Beleza? Então está dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus. Não dá outro nome. Aí você vai ficar na dúvida ainda quando for orar a Deus? A quem você vai recorrer? Só se você não crê na Bíblia. Se você não acreditar na palavra de Deus, aí tudo bem, você vai continuar na dúvida.
Sabe quando essa dúvida sua vai ser esclarecida sem crer na Bíblia? Nunca. Nunca vai ser esclarecida. Você precisa crer nas Escrituras para que as suas dúvidas com relação a Deus e ao reino dos céus sejam esclarecidas. Você tem que crer nas Escrituras. Senão, é em vão. Certo? Se você não crer na Bíblia, como você vai aprender sobre Deus? Como você vai aprender sobre o céu? Como você vai aprender sobre a eternidade? Não tem como, certo? Olha o outro texto. Esse é bastante conhecido. João 14, 6. Jesus disse o quê? O próprio Jesus agora dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem é que vai ao Pai celestial se não for por Jesus? Ninguém. Está aí, ó. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Cristo agora falando. Aí você observa: não, mas foi ele mesmo que falou. Mas quem é Jesus para você? Será que ele tem autoridade de dizer alguma coisa e você acreditar ou não? É só você parar para refletir. Quem é Jesus para mim? Para mim, eu entendo que Jesus é o próprio Deus em carne, o Filho de Deus, que morreu na cruz para salvar os pecadores, dos quais eu estou inserido, né? Os pecadores. E ressuscitou ao terceiro dia, mostrando o poder dele sobre a morte. Esse é o Jesus que eu creio. Então, eu acredito que ele tem sim autoridade para declarar algo, e esse algo que ele declarar seja verdade. Verdade suficiente para eu acreditar e eu depender dessa verdade. Então, ele disse: eu sou o único caminho. Não é um caminho com pronome indefinido. É o pronome definido. Está definindo quem é o caminho. É ele, o próprio Cristo. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém. Então, você quer chegar até Deus? Quer chegar ao céu? Jesus é o único caminho. Não tem outro. Olha o que diz o versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui, se você pedir em nome de Jesus, ele vai fazer, se for segundo a vontade dele. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então não é, aqui Jesus está ensinando que ele é simplesmente um atendedor de pedidos. Por quê? Olha o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então não é tão simples. Não é só eu chegar, então Deus disse que eu tenho que pedir e ele vai me dar. Não. Você tem que estar em comunhão com o Pai, em dependência dele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí, raciocina agora. Se você guarda os mandamentos de Deus, você vai pedir a ele algo que está fora da vontade dele? Não, que você guarda os mandamentos dele. Entendeu? Então, tem que cair essa ficha. Eu guardo os mandamentos do Senhor, então não vou pedir nada que está fora da vontade dele. Por isso que ele está dizendo: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais. Porque aí você automaticamente vai guardar os mandamentos, automaticamente você vai pedir o que é da vontade dele para a sua vida. É por isso que vocês lembram, domingo passado, qual foi a dica que eu dei para que você corra um risco menor de errar ao orar? Como você deve orar para errar menos na oração? A agradecer. A forma que você corre o menor risco de errar é quando você agradece a Deus. Porque quando você agradece, você está simplesmente: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito. E você pode listar o que ele fez se quiser. Certo? Muito obrigado. É o que eu tenho para orar, Senhor. É agradecer. Então você erra menos. O risco é menor. Certo? Não estou dizendo que você não peça nada a Deus, porque no modelo de oração de Lucas 11, nós vimos, você pode pedir sim o sustento, o pão de cada dia, pedir o perdão dos pecados e tudo mais. Mas eu acredito, irmãos, que você ter satisfação na oração, como se, assim, ao orar você se sente bem, se sente feliz,
é quando você agradece mais. Eu não vou me cansar de repetir isso, porque é o essencial, é o mais importante. Se você agradecer mais, você vai sentir mais feliz com Deus. O coração agradecido é um coração mais humilde, um coração mais quebrantado. E aí você se sente feliz. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela chuva, pelo pão de cada dia. Né? Até às vezes por alguma enfermidade que te fez refletir mais e te fez pensar mais nas coisas de Deus. Os irmãos sabem que eu tive um problema de coluna, né, em 2017. E hoje é que eu entendo, né? Agradeço a Deus por aquele problema de coluna. Porque as coisas foram acontecendo depois daquele problema que me envolveram mais no ministério. A partir daquele problema foi que Deus conduziu as coisas para hoje eu trabalhar no Instituto Educacional Elim e poder servir a Deus naquele ministério de evangelização de crianças. Porque eu ia largar a faculdade. A correria, muito trabalho, eu ia parar de estudar. Eu tinha passado no vestibular, né? Estava fazendo faculdade e ia parar que não estava dando tempo de estudar. Aí Deus permitiu o problema de coluna. Tive que passar 1 mês sem poder trabalhar. Aí quem me conhece sabe que eu sou inquieto, né? Como é que eu passar 1 mês parado, sem fazer nada? Não vou adoecer. Aí eu peguei o material da faculdade, que estava atrasado, e o mês todinho estudando. Aí eu, tipo, como se reacendeu a chama de estudar. Agora eu vou desistir mais não. Então, às vezes uma enfermidade, aí fez com que eu me reanimasse para estudar. Concluí a faculdade, por meio dessa faculdade foi que eu fui contratado no Instituto Educacional Elim e até hoje estou lá. Vai completar 6 anos agora no meio do ano. Servindo a Deus no ministério. Eu pedi a Deus, irmãos, para servir a Ele no final de semana. Eu trabalhava, né, viajando e tudo, e às vezes chegava já na sexta tarde ou no sábado tarde, só tinha tempo de ir à igreja no domingo. E aí quando eu casei, eu disse, amor, vamos orar a Deus para que a gente possa trabalhar de segunda a sexta, e sábado e domingo a gente servia a Deus na obra. Aí Deus deu sábado e domingo, e depois Ele deu de domingo a domingo. Que hoje eu posso servir a Deus de domingo a domingo. Segunda a sexta lá na escola, e sábado e domingo aqui na igreja. Tudo que você pedir, segundo a vontade dEle, Ele ouve. E aí nós precisamos entender, irmãos, as coisas com esse coração agradecido. Quando vier uma enfermidade, um problema, não murmure, não reclame, não brigue com Deus. Procure entender, peça a Ele sabedoria. Senhor, eu peço ao Senhor sabedoria para entender qual é o propósito do Senhor nisso. Que o Senhor está permitindo. Não estou revoltado com o Senhor, só quero entender, para que eu possa ser mais grato ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor não vai fazer nada em vão. É por isso a importância de você crer nas Escrituras. Porque se você leu a Bíblia, entendeu que Deus é o seu Pai, porque você creu em Jesus, agora você é filho dele. Se você entendeu que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é amoroso, é rico em perdoar, Ele só quer o melhor para você, então você não pode orar revoltado com Deus quando Ele permite alguma coisa e você não queria. Você tem que orar, Senhor, me faz entender. Eu só quero entender, que é para eu te servir melhor e eu dar glória ao Senhor por o que está acontecendo. Eu sei que aparentemente não é bom, mas eu sei que vai redundar em bênção, porque o Senhor é maravilhoso. Tem que ter fé, irmãos. Não é o que Hebreus 11 diz? O que é que Hebreus 11 diz sobre a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu espero que Deus seja bom para comigo, porque Ele é o meu Pai. A Bíblia diz que Ele é amor, é amoroso. Então, pela fé, eu espero isso, mesmo que a situação esteja difícil. Isso é orar com fé. E a fé também é a convicção, é a certeza, né, de fatos que se não vê. É como se você está crendo em uma história que ainda não aconteceu, mas que aquela história é verdade. Fatos que se não veem. Então eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus vai fazer o melhor. É fé, é agir por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé quando você ora. Entender que Deus quer o melhor para você. Pela fé, Senhor, eu sei que é o melhor para mim. Eu só quero entender, só isso. Mas eu sei que é o melhor. Porque eu tenho que agir por fé e não por vista.
Não é pelo que eu estou vendo acontecendo que eu tenho que agir. Eu tenho que agir por fé. Sei que Deus vai fazer o melhor. Eu sei. Só não sei quando eu vou entender. Mas eu sei que é o melhor. Isso é fé. Bem, irmãos, espero que tenha ficado mais claro sobre a oração, né? A importância de orar. A importância de você entender a bondade de Deus. A importância de você aprender a agradecer mais a Deus. Eu espero que, diante de todos esses estudos que nós vamos fazer sobre a oração, se você não aprender nada, aprenda ao menos uma coisa. Eu tenho que agradecer mais. Pelo menos isso. Se você aprender isso, você já aprendeu muita coisa. Porque nós vamos falar muito sobre a oração, né? Muitas histórias, exemplos de homens, de Deus, experiências com a oração. Mas já vai colocando isso na sua mente, né? A sua oração, agradecer. Tentar desenvolver esse coração grato a Deus. E você vai perceber que você vai ser mais feliz. E eu não estou como aqueles coaches gospel, não, certo? É algo que eu encontrei para mim, isso aí. Estou compartilhando com os irmãos o que tem acontecido comigo. Depois que eu aprendi a orar agradecendo mais, eu tive uma experiência diferente com Deus. No sentido de ficar mais feliz, mais satisfeito, mais alegre, mais entusiasmado para viver, para servir a Deus. Porque você volta a fita e vê tudo que Deus fez na sua vida. E, Senhor, muito obrigado. Eu vou pedir o quê a Deus? Às vezes eu converso com a minha esposa e digo, amor, não tenho que pedir não. Não tenho que pedir. Tem que agradecer. Às vezes a gente pede uma coisa ou outra, né? Que a gente pede mesmo, mas a gratidão é o melhor. Muito, muito bom quando você entender isso, né? Agradecer. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele já fez coisas que nós não merecíamos receber, já fez coisas que nós nunca conseguiríamos alcançar sozinhos. E Deus fez por nós. Então, gratidão. Aprenda isso. Esse é o foco principal na oração, né? Agradecer. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor sobre nós, Pai. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor Deus. E te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de aprender do Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pela igreja que o Senhor tem nos inserido, onde podemos aprender da Tua santa palavra, Pai. Pedimos ao Senhor obediência. Um coração quebrantado, Pai, para ouvir realmente a Tua voz por meio da Tua santa palavra e obedecer ao Senhor para a glória do Teu santo nome. Porque o Senhor diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muito obrigado, Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia e que à noite, Senhor Deus, possamos retornar para Te adorar e aprender da Tua santa palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.